Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava pensando no probleminha do retorno hoje, e aí eu fiquei pensando em algumas passagens da Bíblia, e como que Jesus pregava para 5.000 pessoas, né? Já era um milagre, né, irmãos? Porque ele realizava um milagre, mas o fato de 5.000 pessoas parar e ouvir alguém falar, o milagre já começava aí, né? Porque é longe, é distante, é muita gente. Aí fiquei pensando, será que ia fazendo igual um telefone sem fio? O que ele falou? Aí ia passando, passa por detrás, não sei. Não sei como era, né? Mas nós sabemos que Deus não precisa, né, de tudo que a gente tem para fazer o mover dele, derramar, trazer, né, a cura, trazer o testemunho. Basta o nosso coração, assim como já foi falado, né? E Deus é bom, Ele ministra ao nosso coração. E aí eu vou só dar continuidade a tudo que já foi falado aqui, amém? Você crê que Deus está falando ao nosso coração? Hoje eu trouxe uma mensagem que não é assim bem de família, né, o texto em si, mas tem uma família envolvido, mas Deus vai falar ao nosso coração nessa noite, porque eu creio que Ele já está falando, amém? Então, convido os irmãos a abrir lá em Marcos 5, é uma passagem onde 2 acontecimentos grandiosos estão por vir. E eu quero que você medite comigo nesse texto. É Marcos 5. Nós vamos ler do 21 em diante. Amém? E quando eu estava pensando nessa palavra, ministrando essa palavra, né, o Senhor estava falando comigo, eu dei o seguinte tema para ela. É um pouco complexo, mas até o final a gente vai entender. O tema é: existem portas fechadas que te impulsionam para a porta certa. Amém? Então nós vamos entender que às vezes a porta fechada, ela faz bem para nós. Só que você já tentou abrir uma porta? Você já ficou trancado para fora da sua casa? É desesperador, né, irmão? Você quer entrar e você não consegue. E aí, assim, não tem como você entrar. Eu morei por alguns anos em um apartamento, e assim, se você não tivesse a chave da porta, não tem como pular uma janela, não tem como ir por um vizinho, não tem como. E a porta fechada, ela nos limita ali um pouco. Mas nós vamos entender que essas portas, elas nos impulsionam para a vontade de Deus, amém? Então, lá, Marcos 5, 21... Todos encontraram, amém? Diz assim: E passando Jesus outra vez, num barco para o outro, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te para que venha e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes ainda o pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: Se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Até aí, irmãos. Vamos orar? Senhor, estamos aqui presentes nessa noite, Pai, mediante a Tua palavra, Senhor, diante, Senhor Deus, dos Teus ensinamentos, Pai, que o nosso
eu se cale nesse momento, que a nossa voz, a nossa alma, que agora nós só tenhamos lugar para o Espírito Santo, Pai. Que tudo que o Senhor vem ministrando ao nosso coração, desde o momento que estávamos vindo para cá, durante o louvor, durante as ministrações, Pai, que possamos continuar te ouvindo. E que o Senhor possa falar poderosamente no coração de cada um, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. Possamos sair daqui, Senhor, com a nossa vitória nas mãos. Possamos sair daqui, Senhor, com as respostas. Possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé renovada em Ti, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos em fé, porque sabemos que o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus, se a gente ler um pouquinho, ele já estava vindo assim, no meio da multidão. Né? Era multidão para cá, multidão para lá. Aqui está descrito que ele passou, né, de novo para outro barco, para outro lado, e já tinha uma grande multidão. Então, para a gente ter um pouco de noção do que quando a gente fala assim, e tal pessoa que tem o dom de profecia vai vir, vem um monte de gente na igreja, né? Porque todo mundo quer ver o milagre, quer ouvir. Imagina Jesus, gente, que fazia, né? Você quer ver? Veja. E aí um cego de nascença começa a enxergar. Então, onde ele ia, a multidão ia também. E aí, pensa você como pai, com uma filha praticamente morta. Você implora para Jesus ir na sua casa. Com certeza, não foi assim, né? Jesus está ali. Com certeza, ele foi pelo meio da multidão, foi usando da autoridade que ele tinha, chegou lá. Falou, explicou a situação para Jesus. E aí Jesus falou, tá bom, eu vou. Para mim, a criança já estava curada aí, né? E aí, no meio desse caminho, a multidão vai juntando. E aí, no meio do caminho, tem essa mulher que tem uma doença, né, incurável. E a Bíblia diz que ela já tem essa passagem nos outros evangelhos também, mas todos eles relatam que ela já havia gastado tudo, né? Já tinha tentado de tudo. Como se hoje em dia a gente já tivesse ido para a Unicamp, para a PUC, tivesse pago, tivesse buscado na medicina alternativa, tinha feito de tudo. E ela não conseguia encontrar a cura. E aí, essa mulher, de muita fé, ela pensa que só de tocar em Jesus ela vai ser curada. E ela, num ato de ousadia, de coragem, porque para ela também não foi fácil, é uma interpretação minha. Eu acho que ela quis tocar e passar despercebida. Tipo assim, ela não queria toda essa atenção que aconteceu. Eu acho que, na minha visão, Maiara, lendo, eu entendo que ela tentou ali e pensou, se eu só pegar numa beiradinha, eu vou ser curada, eu vou para minha casa e está tudo bem. Então, essa é a minha interpretação. E imagina Jesus, no meio dessa multidão, eu sempre penso em Jairo. Seu filho já se machucou? E aí você tem que levar ele para o hospital? E aí o semáforo não abre? Graças a Deus, eu nunca passei isso com o Miguel. Mas eu já passei isso uma vez durante a minha profissão. Um certo dia na escola, um bebê engasgou. E engasgou feio. E aí, quando as meninas vieram para a minha sala, elas já tinham feito de tudo o que elas sabiam. E o bebê já estava assim, roxo, irmãos. Totalmente sem ar. E aí, para a glória de Deus, a gente tirou todo mundo da sala. A gente foi para uma salinha. Nessa época, a Evelyn ainda trabalhava comigo. E eu falei, Evelyn, abre o portão da escola, abre a porta do meu carro, pega o prontuário dele e liga o meu carro. Já vai deixando tudo aí, porque a gente vai... Eu vou chegar lá na policlínica, buzinando, gritando, e alguém vai socorrer essa criança, né? Mas aí, para a glória de Deus, Deus trouxe uma paz sobre nós, eu e uma outra professora, e a gente fez a manobra, e o bebê cuspiu lá o que ele tinha comido. A glória de Deus.
Mas foi questão de 3 minutos que ele ficou no meu colo. Entre liga para a mãe, liga para a mãe, liga para a mãe, faz a manobra, liga para a mãe. E é desesperador, né, queridos? Porque você pensa, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eu pensei, Jairo lá com a filha, a pé, porque imagino que tinha uma caminhada, aquela multidão que ia chegando, chegando, chegando. E acho que ele ficava assim, na minha cabeça, né? Vamos, Jesus. Ai, Deus, vamos, depois você volta. Sabe, eu não sei. Eu ia ficar desesperada. E aí, no meio de toda essa confusão, nós vamos ver mais adiante, que aí no 30, Jesus para tudo e pergunta se alguém tocou ele. E aí ele diz no 30, e logo Jesus, conhecendo que virtude saiu de si, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E é quase um meme, né? Porque acho que eu pensei que Pedro deve ter falado, ai meu Deus, esse Jesus, olha que trabalhoso que ele é, né? A gente tem que ir, quem tocou? Todo mundo te tocou, né? Tá todo mundo ao seu redor. Mas aqui, queridos, Jesus, ele entendeu que algo havia acontecido. Essa mulher, ela agiu com muita fé. Porque a Bíblia relata que ela disse que se ela apenas tocasse, ela já seria curada. Então, ela já estava curada no coração dela. Ela teve a atitude de ir ali. Mas Jesus para tudo. Imagina o desespero de Jairo, né? Eu ia falar, ai, Jesus, está curada, vamos embora. Deixa. Para que o Senhor precisa saber quem é. E às vezes na vida a gente é assim, né? Existe o tempo de Deus. Jairo estava ali com uma situação, a Bíblia não relata, não dá muita informação, mas a gente sabe que a filha dele precisava de um milagre. A gente não sabe se essa criança estava doente há anos, se ela estava doente recente, né? Não tem muita informação a esse respeito, mas ela precisava de um socorro. Por outro lado, tem uma mulher que a Bíblia relata que está sofrendo há 12 anos. Então, às vezes a gente pergunta, né, para Deus. Fala, nossa, Senhor, mas eu já estou nessa situação faz 1 ano. Ah, mas eu já estou nessa situação faz 10 anos. Ah, mas a gente já vive esse momento faz 5 anos. Eu sei que para nós, seres humanos, é difícil, né, irmão? Ou todo mundo fica contente em esperar. Se você fica contente em esperar tranquilamente, a gente precisa conversar. Porque a gente já vive no mundo imediato, né? A gente já quer tudo para ontem. Mas a Bíblia aqui, ela traz esses 2 relatos. E essa mulher, ela já tinha, né, como diz o tema aqui, batido em muitas portas. Né? Claro que a medicina não era como é hoje, mas ela tentou de tudo. Mas todas essas portas fechadas, todos esses nãos, colocaram ela de frente com Jesus. E aí ela só tocou nele. Essa mulher poderia ter sido curada de outra forma, mas eu creio que vem nos ensinar. Né? Essa mulher agiu em fé, em coragem, em ousadia, porque ela não era uma... Estar doente nesse nível não é como hoje em dia, né? As pessoas não aceitavam, todo mundo sabia da situação. Então, eu não sei se vocês já assistiram esse episódio no The Chosen, mas ele é bem impactante, porque mostra essa dificuldade dela chegar até Jesus. Porque a gente lê a Bíblia e fala, ela foi lá e tocou em Jesus. Como se você pudesse aí tocar no seu irmão do lado. De uma forma tranquila, mas não era assim. Então, Deus quer nos dizer, nossa fé tem que estar depositada nele. Às vezes vai ser de uma forma fácil, prática. Às vezes a porta vai se abrir igual na vida de Jairo. Com muita perseverança, porque eu já tinha catado na mão de Jesus, já tinha arrastado ele. Falar, não vai curar ninguém, não vai falar com ninguém, vamos embora para minha casa. Então, irmãos, há um tempo certo para todas as coisas. E eu acho que essa é a dificuldade do cristão, porque a gente tem fé. Você tem fé? Amém? Eu também tenho fé. Como o Cleves estava falando aqui, a gente tem fé. Mas, às vezes demora, né?
Às vezes demora e demora. E a gente pensou, meu Deus. Aí, às vezes, a pessoa que está com um problema igual ao seu, começou depois, já resolveu, já curou, já teve um milagre, já teve a resposta. Você falou, Deus, tá igual o Jairo aqui, né? Que é que vai curar e no meio do caminho para curar outra. Vamos curar a minha primeiro, né? A Bíblia não dá esses relatos, né? Mas, irmãos, o que Deus quer nos dizer é que Jesus, Deus, Ele se importa com o nosso problema. Ele se importa com a nossa dificuldade. Às vezes parece que não, né? Às vezes parece que você está orando e Jesus está lá no meio da multidão, está vindo. Mas não chegou ainda até você. Está vindo. Mas a gente tem que se lembrar que Ele faz. Aqui, nesse momento, Jairo teve que esperar ali, né, a multidão, todo o caminho até a casa. Essa mulher estava esperando há 12 anos. Cada um tem um tempo. Mas só vive o milagre, só recebe o milagre quem crê e confia. Mesmo que passe anos e anos e anos. Eu oro para Deus. Eu tenho uma amiga que ela fala, queria orar igual você. Porque eu falo, eu sou bem sincera com Deus. Tem dia que eu falo, ó Deus, é o seguinte, o Senhor parece que não me escuta, parece que não está nem aí para mim. Ela falou, você fala assim? Eu falo sim, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu falo, Deus, Ele sabe que o meu coração está assim. Ele sabe que o meu coração está irritado. Por que não agiliza o meu lado? Ela falou, verdade, né? Eu falei, não adianta você orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, estou aguardando. Se você não está aguardando, fala a verdade, Ele já sabe. Mas Deus sempre nos responde. E às vezes Deus nos responde com não, que daí, assim, eu acho que a gente faz igual nossos filhos, né? Às vezes bate o pé, fecha a cara, fala... O Miguel nunca falou isso para mim, mas não sei o que passa na cabeça dele, né? Você não é uma boa mãe, eu também não gosto de você. Às vezes a gente age assim com Deus. Mas as respostas de Deus nos levam até onde Ele quer que nós cheguemos, irmãos. E eu sei que não é fácil, né? Às vezes hoje é o culto da família. Às vezes a gente ora por um querido, mas a gente não pode desistir. E às vezes o nosso ente querido não aceitou Jesus e não veio. Mas ele está vendo Cristo através das nossas vidas. Ele está recebendo as orações e as bênçãos dos céus através das nossas vidas. Então a gente não pode desistir. Amém? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de 2 testemunhos. E a gente viveu a emoção lá do transplante. E eu pensei, gente, eu, Maiara, associei o transplante igualzinho ao arrebatamento na minha cabeça. Porque a gente falava do transplante, quando surgiu a ideia, a gente começou a se preparar para o transplante, e aí, né, desejando a fila do transplante. E aí, quando entrou na fila, e qualquer hora pode acontecer, é igual arrebatamento, irmãos. A gente escuta que Jesus vai voltar, a gente crê que Jesus vai voltar, mas a hora que eu estava na casa da minha mãe, ela abriu a porta e falou, tem um fígado. Gente, na minha cabeça foi assim, uma hora Jesus vai voltar. Foi o arrebatamento. Porque eu pensei, assim como a gente queria, desejava, tinha fé que ia acontecer, às vezes a gente pensa, mas será que vai acontecer? E o arrebatamento vai ser dessa forma, irmãos. Eu escuto desde que eu tenho 4 anos que Jesus está voltando. Quando eu era criança, eu achava que o tio Davi e a tia Fezinha ia ser arrebatado. O dia que eles morreram, eu falei, meu Deus, e agora, hein? Acho que Jesus demorou demais, porque a tia Fezinha já morreu, o tio Davi já morreu. E aí já se passou, né? Aí depois eu queria fazer faculdade, depois eu queria casar, depois eu queria ter filho. E Jesus não voltou ainda, queridos, mas Ele vai voltar. E no dia do transplante... eu associei muito isso, ficou muito forte no meu coração, porque Deus falou isso no meu coração. Assim como isso aconteceu, o arrebatamento vai acontecer. A gente ora, espera e clama, e tem dia que a gente pensa, será que vai voltar mesmo? Igual no dia do transplante, a gente pensava, meu Deus, será que vai dar tempo de ter um transplante? Mas aconteceu, o milagre aconteceu. E no dia do transplante, eu acho que eu já até preguei isso aqui, irmãos. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, o Arthur pequeno, o Miguel pequeno, eu estava de férias.
E aí a gente ficou tudo meio igual barata tonta. Ninguém sabia o que fazia. Eu espero que quando o arrebatamento vier, a gente não tenha essa sensação. Estejamos lá no céu, amém? Porque quem ficar, eu acho que vai ficar igual a gente ficou. Igual barata tonta, assim. E agora, o que eu faço? A gente não sabia se eu ia para São Paulo, se eu ficava com as crianças. A gente não sabia o que fazer. Eu não sabia se fazia café, se escovava dentes, se comia. Foi uma doideira. E aí eu lembro que o Rafa, acho que ia trabalhar de casa. Algo assim. E aí eu pensei, meu Deus, será que dá para eu ir? Porque eu queria ir. Posso ver uma agulha, um hospital? Não, mas queria ir. E aí eu lembro que eu entrei lá no banheiro, fiquei olhando assim, né? Pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Deixo as crianças? Vou junto? Também não ia poder fazer muita coisa lá, né? Mas aí eu lembro que assim, eu ouvi como se fosse alguém dentro do banheiro, assim, bem pertinho. Eu falei, até assustei, me deu uma arrepiada, né? Eu ouvi como se fosse uma pessoa dentro do banheiro. Falou assim para mim, hoje é o dia do milagre. Eu pensei, não, o Rafael que fica com essas crianças, eu vou lá para onde vai ter o milagre, eu vou para o hospital. E foi uma benção, né? Vocês já sabem toda a história do milagre que Deus fez, mas Deus faz. Se a história, né, do transplante estivesse aqui, ela tinha durado quase 5 anos. Tinham pessoas lá, porque daí nós ficamos lá, né, 10 horas, a gente bateu muito papo com várias pessoas. E várias pessoas falaram assim para mim, mas é a primeira vez do seu pai? Eu pensava, mas tem que voltar outras vezes, né? Falei, não, porque nunca dá certo de primeira, né, mãe? Várias pessoas relataram isso. Eu falei, não, mas vai dar certo, porque lá no meu banheiro, Jesus falou, hoje é o dia do milagre. Eu pensei, ou vai dar certo de primeira, ou não vai precisar do transplante. O milagre vai acontecer hoje. Então, foi milagre de diferentes formas. Mas, queridos, o dia chega. Amém? Às vezes dura 5 anos, às vezes dura 10. Às vezes, na nossa cabeça, Deus demorou demais. Nós somos seres humanos, a gente tem que ser honesto. Mas, se você tem fé, se você obedece, e se você crê, você vai viver o milagre. Assim como essas pessoas viveram. A filha de Jairo foi ressuscitada, né, dos mortos. Nós temos outras passagens da Bíblia de pessoas ressuscitadas. Então, assim, por que Jesus estava indo tranquilo? Porque para ele não há limites, como foi cantado aqui hoje. Nada é impossível. Então, às vezes, você está pensando, mas já morreu. Mas já não dá mais. O médico já falou que não dá tempo. Essa pessoa não tem mais jeito. Não há impossíveis para Deus. Não há. Não podemos limitar. E aqui a filha de Jairo foi ressuscitada. A mulher do fluxo de sangue foi curada. E eu creio, queridos, que outros milagres aconteceram nesse caminho. Claro que a Bíblia não dá para relatar tudo o que acontecia o tempo todo, senão ia ser um negócio gigantesco, né? Mas Jairo estava assim, para ele já estava tudo certo. Era só Jesus ir lá, que a filha dele ia ressuscitar. Não tinha um se Jesus for, se a gente for rápido, ele estava o quê? Usando da fé que ele tinha. Amém? É isso que tem que nos mover. E tem dias realmente que é difícil. Tem dia que você fala, eu tenho fé. Mas nossa fé está assim, pequenininha. Tem dia que você fala, eu vou cantar, né, como foi dito aqui, que Deus cura, que é um Deus do impossível, é um Deus que restaura, é um Deus que traz salvação. Mas nem a gente está acreditando naquilo. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele nos dá força no dia difícil. Porque Ele sabe que você só está vivendo ali, aquele momento difícil. Mas que a sua fé nele vai crescer e crescer. E Deus sempre dá ali uma pitadinha de up. Né? Quando você está muito borocochô, muito para baixo, às vezes Deus não realiza a obra ali por completa naquele dia. Mas Ele te dá um mimo, um presentinho para você se reerguer. Esse mimo, às vezes, pensa, não, nunca tive esse mimo, Mayara. Às vezes, esse mimo é um irmão que chega aqui e te abraça, né? Te fala, que bom que você veio, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, te dá uma palavra. Às vezes, alguém te manda um WhatsApp com louvor.
Você escuta aquele louvor e fala, nossa, tudo que eu precisava hoje era ouvir esse louvor, né? Às vezes você está na rede social, vê um versículo, um vídeo, você fala, nossa, Senhor, é isso. Então não imagina que Deus vai, né, dar um trovão lá do céu, um raio, e falar, eis que te digo, Maiara, eis-me aqui. A Deus pode falar de diferentes formas. Basta você estar atento, amém? E esses dias também eu vivi aí um pequeno testemunho, vai ser bem breve, mas foi mais ou menos isso, irmãos. Eu estava vivendo uma situação que eu não queria viver. Sabe, aquele, Deus, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso, não. Mas eu lembro que eu vim aqui num culto, eu não sei se era de quarta, se era de domingo, e teve um apelo. E eu vim aqui na frente, era desse lado aqui. E eu lembro que nesse dia eu falei, Senhor, eu não quero que isso aconteça, eu não quero. Minha vontade é não fazer, minha vontade é não ir, eu não quero. Eu tenho que ser sincera com Deus, né? Falei, não quero fazer, não quero ir, não quero estar. Mas, se for da tua vontade, eu vou ficar até o Senhor falar para mim, não é para fazer mais. Porque às vezes tem isso, irmãos. A gente não quer algo, mas às vezes Deus quer que você faça. Né? Deus quer que você ore, Deus quer que você busque. E eu falei para Deus, eu não quero. Eu falei tudo. Mas aí eu terminei minha oração assim, eu falei, Senhor, até quando o Senhor quiser, eu vou ir, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor e vou fazer direito. Né? Porque também não adianta a gente fazer as coisas na... Deus falou para você continuar, sei lá, igual um filho emburrado, né? Ai, meu pai mandou eu vir, eu vou vir. Mas assim, não quero fazer, vocês já sabem, né? Eu estou vindo porque meu pai mandou. Falei, não, eu vou fazer bem feito, vou fazer direito. Mas lembra da minha oração, né, Deus? E aí eu fiz um propósito com Deus, orei, jejuei. Gente, nem é nada grave, tá? Mas eu sou um pouco intensa, eu oro mesmo, eu jejuo, e eu levo muito a sério. E aí, quando acabou o meu propósito, silêncio, silêncio. Deus não falou nada comigo em 2 meses. Não me mandou um WhatsApp, não me mandou um louvor. Eu vim aqui na pregação, parecia que nada era para mim. Eu orava de madrugada, um dia eu acordei, orei. Eu falei, hoje Deus vai falar. Se Deus não falar hoje, eu não vou dormir. E li a Bíblia, e procurei podcasts, nada. Eu falei, não é possível. Aí pensei comigo, será que eu sou muito rebelde? Deus falou, vou falar com você, Maiara. E aí acabou no domingo. Aí na segunda, segui minha vida, orei, falei, Deus, esse meu tempo recluso acabou, mas eu confio na tua vontade, né? E aí à tarde, Deus me deu uma resposta. Eu falei, meu Deus, jamais faria isso, jamais. Meus planos eram outro. Porque a gente faz as coisas com Deus e faz plano, né? Falei, Deus, eu vou fazer a tua vontade. Mas eu pensei, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. E se nada der certo, posso fazer aquele outro. E fiquei maquinando. E aí Deus foi tão maravilhoso, tão bondoso. E quando Deus responde, traz muita paz. Né? E aí Deus me respondeu, aconteceu uma situação, eu fiquei tão feliz. E aí, de lá até a minha casa, eu fiz vários planos, pensei em vários projetos. Foi uma bênção do Senhor. Mas a gente tem que obedecer. Se eu tivesse sido rebelde e falado, Senhor, não quero fazer mais isso, não quero mais estar, não sei o quê, e tivesse tomado uma decisão naquela semana, tudo seria muito diferente. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a confiar em Deus. E esse tempo da espera é muito difícil. Então, se você está aqui hoje, se você já orou, às vezes você está igual eu, já jejuou, já fez propósito, já acordou de madrugada, já fez corrente de oração, já foi na reunião de oração, Deus está te ouvindo. Não desista. Essa minha situação, gente, foi 2 meses. Foi rápido. Eu imaginei que ia ser resolvida daqui uns 6. Dessa mulher, eram 12 anos. Na situação do meu pai, quase 5 anos. E aí a gente não pode cair na armadilha do diabo daquela sílaba. Se
se eu fizer, se eu orar, se. A gente tem que usar outra sílaba. Fé. Eu tenho fé, eu confio em Deus. Não sei como, não sei quando, mas Deus vai fazer. Amém? Ele faz, queridos. Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida. Ele está fazendo. Basta a gente confiar. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Às vezes, você está igual eu, que vinha em alguns cultos e queria uma resposta, e Deus, nada. Porque naquela época era não vou fazer isso que você quer. Não é tempo, não é hora. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente não está maduro. Né? Um filho seu. Meu filho tem 8 anos. E pode morrer de pedir um carro para mim. Ele não tem capacidade de dirigir. Deus sabe o que é bom para nós. E às vezes a gente acha que está pronto para aquilo. Porque se você falar com o Miguel, ele vai falar, tá, eu acho que eu estou pronto para dirigir. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente quer. Eu lembro quando eu era mais nova, muito mais nova, né, bem mais nova mesmo, uns 15 anos atrás, até mais, muito mais. Eu lembro quando eu inventava que eu queria uma bolsa. Eu deixava o meu pai descabelado. Falava, pai, eu vi uma bolsa, tá naquela loja. Aí eu falava, tá em promoção, vai parcelar. Pai, eu vi a bolsa, combina com a minha roupa. Nossa, mas eu deixava o meu pai maluco, coitado. E aí meu pai fazia o quê? Depois de um tempo, a gente ia lá na loja e comprava a bolsa. Aí era o dia mais feliz da minha vida. O dia que ele falava, hoje nós vamos lá comprar a bolsa. Maiara, ai, eu já pensava nos meus looks com a minha bolsa, já desfilava com a minha bolsa. Daqui 2 meses, o que a gente queria? Outra bolsa, porque aquela já não está na moda, né? Então, se a gente for pelo coração, nós somos instáveis. E às vezes a gente quer tanto, mas a gente não está preparado para receber. E eu vejo assim que Deus, Ele movimenta mais na nossa vida no processo do que quando Ele conclui a obra. Né? Eu falo por mim, porque quando eu quero muito algo assim, uma resposta, gente, eu me entrego. O Rafa e o Miguel até brincam lá em casa. Porque eu só escuto louvor. Louvor. E é Bíblia, e oração, e vou cantando. Porque eu quero saber o que Deus quer. E aí, quando acontece, você fala, é isso que Deus quer. Ai, Deus, obrigado. Ainda mais quando é algo que agrada o nosso coração, né? Porque no dia que eu orei aqui, eu senti que Deus falou. Fui meio emburrada e fiz o que eu tinha que fazer. Mas o dia que Deus falou, pronto, Maiara, missão cumprida, ai, que alegria, né? Porque Deus faz o quê? A nossa vontade se alinhou à vontade de Deus. Então, valorize o processo, irmãos. Faça como essa mulher, faça como o Jairo. Tenha ousadia. Se movimenta. Ora. Busca a Deus. Deus está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Às vezes a gente vem no culto e fica esperando, né? O pastor falar, o profeta falar, o louvor falar. Mas quer uma graça maior do que você estar na sua casa, você está dirigindo seu carro, você está tomando banho e Deus falar com você? No simples ali do seu dia, no momento mais normal possível, Ele pode falar, queridos. Ele pode não, Ele fala. Então busca a Deus, ora, jejua. Deus responde às nossas orações. E eu não posso quantificar o tempo que vai demorar para Deus te responder, te dar um milagre, trazer a salvação, trazer a restauração. Mas, quanto mais você busca, mais fácil é esperar. Quanto mais você se aproxima de Deus, é mais tranquilo você ouvir o não, você ouvir o espera, porque você está entendendo o que Deus está fazendo e que na hora certa vai acontecer. Amém? Então, que nós tenhamos coragem. Nós estamos falando de um Deus que se você for parar para pensar, é umas coisas assim, muito malucas, né? É povo que anda no meio do deserto, com nuvem, com comida,
com sol. Tiver um mar na frente, não tem problema, a gente abre o mar, a gente passa. Tiver inimigo atrás, não tem problema, derrota o inimigo. A gente está falando de um Deus que a pessoa é jogada dentro de uma fornalha, irmão, e nada acontece. Porque a pessoa decidiu confiar em Deus. Então, não há limites para o Senhor. Não há limites. Então, nessa noite que você se lembre, cada um tem um propósito. Cada um está passando por um momento. Um pouquinho antes de eu sair lá da escola, eu trouxe uma palavra para as meninas exatamente assim. Cada pessoa vive uma fase. E cada pessoa te conhece em uma fase. Por exemplo, eu falei para elas, hoje eu aqui na reunião, vocês me conhecem como chefe. O Miguel me conhece apenas como mãe. A minha mãe me conhece como filha. A minha irmã como irmã. A colega de trabalho como colega. Sua vizinha como vizinha. Ninguém te conhece como Deus te conhece. Deus sabe todas as suas faces. A boa, a ruim, a mais íntima, que às vezes até a gente disfarça. Mas Deus sabe. E nessa infinita graça do Senhor, Ele ainda nos escuta. Não é maravilhoso você ter um Deus que cria o universo, que cria as pessoas e que para te ouvir? Então a gente não pode achar que isso é uma coisa simples. Deus, Ele pode fazer. Creia. Deus pode, sim, restaurar um casamento. Nós tivemos um lindo testemunho aqui na reunião de casais. Deus pode restaurar o casamento. Deus pode restaurar a comunhão dos filhos. Deus pode libertar de droga. Deus pode trazer cura instantânea. Deus pode trazer cura através de médicos. Deus pode fazer. O que Deus faz e como Ele faz, não tem como a gente saber. Que nem nesse dia do transplante, que eu ouvi nitidamente, hoje é o dia do milagre. Às vezes a gente não sabe que é o dia do milagre. Naquele dia eu sabia. E eu pensei, eu preciso ir lá, porque imagina se chegar lá e nem vai ter transplante. Eu preciso estar lá, ouvir isso do médico. Aí, eu pensei, ou vai ter um transplante, vai ter de primeira. Não que a gente é melhor que os outros. Mas a gente chegou no hospital e começou a duvidar da vontade de Deus. Porque a gente só ouvia, meu marido já fez 3 vezes. Meu marido fez, mas o corpo rejeitou. Meu marido fez, mas agora precisa de um rim. Sabe, só? E aí você tem que lembrar do quê? Eu só lembrava disso. Hoje é o dia do milagre. Não sei como, não sei por onde. Mas se Deus falou que é o dia do milagre, é o dia do milagre. Então, queridos, para viver o dia do milagre, a gente tem que se abastecer de fé. Porque o inimigo, ele vem com vozinha, né? Mas já faz tanto tempo. Mas você ora sempre. Mas aquela pessoa lá não tem jeito. Nem Deus dá jeito naquela pessoa. Mas o seu casamento já foi pro beleléu. Foi tão bonito ver aqui no Dia dos Casais. A Denise testemunhou que praticamente uma pessoa falou para ela, não, vamos lutar pelo casamento, vamos orar. Porque geralmente as pessoas falam o quê? Você é nova, larga esse homem aí, vai viver sua vida. Né? Então, as vozes do inimigo, elas tentam nos abater. Não tem mais jeito. Você já está muito velha, os anos já se passaram. Ou você ainda é muito jovem, tem muita coisa para viver. Eu não sei o que você escuta. Mas nessa noite que você escute a voz de Deus. Deus pode abrir as portas, amém? Deus pode abrir uma porta de emprego. Deus pode te dar um presente que você quer. Deus pode, queridos. Só que a gente tem que ter fé. E eu tenho aprendido, assim, que a gente tem que ter ousadia. É coragem mesmo. Eu falo isso sempre. É coragem. Se levanta, tenha coragem, tenha ânimo. Às vezes eu acordo bem borocochô. Se você acordar bem borocochô, você tem que fazer uma coisa de imediato. Botar um hino. Um hino. Essa semana eu botei um da Cassiane. Eu falei, Miguel, nós vamos ouvir aqui 500 graus de puro sangue e poder.
Ele falou, o que é isso, mãe, que eu nunca ouvi? Mas eu comecei a cantar. Falei, vai, para fazer enfermidade, para fazer o inimigo sofrer, sair da nossa frente. Ele falou, meu Deus, mãe. Eu falei, é isso aí, hoje a gente está precisando desse. E aí, irmão, você já sai para a rua com a espada de fogo na sua mão. E aí o inimigo já vai assim, abrindo alas, falando, meu Deus, ela está vindo. Porque a gente é bom? Não. Mas porque no dia ali que a gente não está bem, a gente tem que buscar a Deus. A nossa alma não quer, a nossa alma luta, a nossa alma falta amarrar a gente lá na cama e pôr uma Netflix bem depressiva. Né, um romance, uma coisa bem que você nunca vai viver, aquela coisa, né, que o cara abre a porta, sai flor, sai rosa, te dá joia, não sei o que, e você não faz nada da vida. Não existe, gente. Vamos viver a realidade. Coloca um louvor. Se você não der conta de pôr o louvor, manda um WhatsApp para alguém. Fala, olha, fulana, estou dando conta nem de ouvir o louvor hoje. Deus vai te mostrar. Essa pessoa vai fazer uma oração, vai te ajudar, vai te fortalecer. A gente tem que lutar. É luta mesmo. Porque às vezes a gente leva a vida cristã assim, muito no amor. Mas a gente está falando de um Deus que é Deus de exército, Deus de luta, e é um Deus que vai vir com juízo, que vai vir com fogo, que vai vir para comandar e botar ordem em tudo e em todos. Então, ele é amor, sim. Mas ele também, se você precisar, ele guerreia com você. E nós estamos diariamente numa batalha. É uma batalha contra a nossa mente e o nosso coração. E tudo que a gente ouve, lê, conversa, enche o nosso coração. Acho que a grande maioria da igreja já sabe que eu virei fitness. Já tenho amigas convertidas aí ao fitness também. Eu falei para elas que ser fitness é igual conhecer Jesus. Você conheceu Jesus, não é maravilhoso? Não é que todo mundo conhece? Todos convidados para ir no CrossFit amanhã. Brincadeira, irmãos. Mas não é fácil. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, mandou um Instagram para mim. Quando você vai fazer um bazar das suas roupas? Porque você está emagrecendo. Falei, aleluia, glória a Deus. Em breve teremos bazar. Mas as pessoas olham no Instagram, que todo dia eu posto, que eu fui lá, que eu malhei, e acham que eu acordo feliz da vida e penso, ai, que delícia, vamos pôr nossa roupa, vamos malhar? Não é assim, queridos. Né? Outro dia acordou com chuva, né? Um friozinho. Mas eu pensei, você não está fazendo isso porque você quer, porque você precisa. E aí tem uma frase que está até meio viralizada agora, que é, crianças fazem o que querem, né? Adultos fazem o que precisa. A gente tem que fazer o que precisa. E o nosso espírito é a mesma coisa. Você acha que todo dia eu acordo e falo, ai, que maravilha, eis-me aqui, Senhor, vou orar. O que a nossa alma quer? Vamos tomar um café, vamos ver um Instagram, vamos, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Eu gosto do Instagram, mas tem gente que gosta de assistir TV, tem gente que gosta de fazer outras coisas. É uma luta diária. Mas como diz aqui no tema, as portas elas se abrem para quem está em movimento, irmãos. Você só emagrece se você for lá fazer, né? Ainda não inventaram um negócio que você fala, e aí você fica magra, não existe. Então, você precisa ir até lá. Com Deus é a mesma coisa. Ele vai fazer, ele vai se mover. Mas você precisa ter ousadia, coragem, disciplina. Vou orar, vou jejuar. Se você nunca fez um propósito, um jejum, faça, irmãos. É muito simples. Você escolhe algo aí que mexe no seu íntimo, sabe, ali profundo, que se você ficar um dia sem te dar tremedeira, você fala, não, isso aí não pode me governar. Eu governo sobre os meus desejos. E tira um mês. Você vai ver quantas coisas Deus faz. Porque você vai ter tempo. Toda vez que você pensar em fazer aquilo, você faz uma oração, você ouve um louvor, você lê a Bíblia, e Deus vai falando com você. Amém? Então, se você chegou aqui hoje desanimado, cansado, triste, ou às vezes angustiado, né, com alguma coisa. Às vezes a gente já está sem esperança sobre uma situação, sobre uma pessoa. Às vezes a gente já está incrédulo, né, já perdeu ali
a confiança, mas nesta noite, Deus vai vir com vigor sobre a nossa vida, amém? Deus vai vir com coragem sobre a sua vida, com força. Às vezes, irmãos, a gente precisa de força física, porque às vezes a guerra espiritual é tão intensa, você chega a estar fraco. Vocês já passaram por isso? Uma vez eu preguei assim, e no outro dia eu não conseguia levantar. Falei, Senhor, eu não tinha força, assim. Eu não tinha nada, eu não tinha força. Eu não conseguia orar, comecei a orar em pensamento. Porque o inimigo, ele nos ataca de diversas formas. Então, se você está meio abatido, Deus vai te erguer nessa noite, amém? Você não vai desanimar, amém? Deus conta com você. Conta com a sua fé, com a sua oração. Deus vai te encher de paz, de alegria, de amor. Porque o amar ao próximo é muito complicado. Eu mesmo que sou um pouco colérica, eu tenho muita paciência, entendeu? Você já falou uma vez, já falou 2 vezes, a pessoa não se mexe. Você fala, ai, Deus, manda um fogo aí do céu. Porque a pessoa, né, já passou, já viu. Mas a gente tem que ter o quê? A Bíblia nos diz que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, que Deus derrame amor sobre a nossa vida, paciência. Se você já perdeu as esperanças, saia renovado daqui dessa noite. Nós tivemos vários exemplos aqui. Eu não sei o tempo de Deus na sua vida, mas eu sei que se você agir em fé, em obediência, Ele vai fazer. Amém? E a Bíblia tem um versículo muito famoso, né? Eclesiastes 3:1, que há tempo para todas as coisas. Às vezes você está numa estação aí, né, de inverno, aquela coisa que morreu tudo, não floresce. Você que fez uma oração, que foi sincero com Deus, Deus se alegra. Deus se alegra em nos ouvir. Deus se alegra com a nossa sinceridade. E enquanto nós orávamos por alguns aqui, mas abrangendo a todos, Deus está realizando muitas coisas, queridos. Cura, libertação, portas fechadas, portas abertas. Que você creia e entenda o tempo de Deus. E Deus falou muito ao meu coração enquanto eu orava, que Deus tem ouvido as nossas orações. Deus está te ouvindo. Deus está nos ouvindo. Mesmo parecendo às vezes que não. Ele está ouvindo. Então seja específico. Fale o que você precisa. Se derrame na presença dEle. E quando for a hora certa, o Senhor fará acontecer. Muitas pessoas estão saindo renovadas, com força física mesmo, para orar, para levantar, para ler a Bíblia. Deus vai nos fortalecer em fé, porque Ele quer fazer em nós e através de nós. Então se fortaleça em Cristo. Saia daqui com propósitos, saia daqui com alvos, saia daqui com sonhos, porque Deus vai fazer. Amém? Creia, somente creia que as portas erradas escancarão as portas corretas, as portas de Deus para a nossa vida. E você não vai ter dúvida quando acontecer que foi Deus que fez. Você não vai hesitar, você vai falar, foi o Senhor. Amém? Que você saia daqui com a sua fé renovada, receba a sua cura, receba a sua paz, receba a tranquilidade, o amor, a força, o renovo, porque Deus nos entregou nessa noite. Então você pega para você e leva com você. Não deixa aqui, senão a gente pega o do irmão. Amém? A gente quer tudo, né? Mas brincadeiras à parte, Deus está fazendo, irmãos, está movendo. E se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, é com você. Não duvide. Quando as dúvidas, as incertezas, os questionamentos vierem, você se cala, Satanás, porque eu já venci. Já aconteceu. Pode ser que no reino físico ainda não, mas você já
está curado, você já está liberto, a sua família já está salva, os seus sonhos, os seus projetos já se realizaram. Amém? E no tempo certo, Deus fará. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu só queria deixar um versículo com os irmãos. Depois, se você quiser ler na sua casa, é Isaías 60, 22. É só a parte B, que diz assim: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Portanto, tire do seu coração a ansiedade. E aí eu digo para você, coloque a fé. Amém? Deus abençoe, que os irmãos tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém?